Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou estar aqui hoje apresentando esse carinha aqui, ó, a MikroTik 2004. Eu venho aqui mostrar para vocês porque eu venho tendo muitas perguntas, clientes meus de consultoria também perguntando como resolver o problema da famosa 2004. Uma RB que foi é, começaram a ser vendida em 2020, tá? Uma RB que tem 12 portas de 10 gigas, tem uma porta de 1 GB, EJ45, uma porta elétrica, e duas portas de 25 gigas, certo? E o que eu costumo ver, o pessoal perguntando em grupo, em fórum, até mesmo aqui no YouTube, aqui, o pessoal perguntando sobre esse equipamento que muita gente teve problema, que ela travava, reiniciava, do nada ela reiniciava sozinha e muita gente ainda não sabe como resolver esse tipo de problema, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente faz para estar resolvendo o problema aqui dessa MikroTik, desse modelo que é a 2004, tá? Esse modelo que tem duas fontes, são fontes redundantes, ele tem esse dissipador aqui de calor, dois coolers, um RB bem potente, tá? Inclusive, alguns clientes meus de consultoria usam esse equipamento como borda, né? Alguns usam até como BGP e alguns têm até tráfego de cerca de 2 GB, 3 GB e se comportando ali com seus 20%, 15% de CPU, né? Vamos dizer assim. É um equipamento bem robusto, tá, pessoal? Um equipamento que todo mundo usava ele e parou de usar porque ele começou a travar. Muita gente começou a reclamar e dizer que ele travava do nada, o equipamento estava... Diziam que o equipamento estava com problema, esse tipo de coisa. Eu vou até estar abrindo aqui uma conversa aqui que eu tive com um cliente que, na verdade, não é cliente meu, não era cliente meu. E alguns dias ele se tornou meu cliente de consultoria, onde ele informava que o equipamento dele do nada travava ou se desligava. Na realidade, ele não se desligava, ele reiniciava, né? Ele reiniciava e voltava a funcionar normalmente. E até então, ele não sabia o que estava acontecendo. Pediu para eu fazer uma análise. Até então, fiz uma análise, mas eu já sabia qual era o problema do equipamento, tá? O que foi pela MikroTik relatado sobre esse equipamento. Esse equipamento, o que acontece, pessoal? Ela tem dois coolers aqui, ó, certo? Esses dois coolers é o que faz a refrigeração, né, do equipamento, né? Por mais que o teu POP, o teu data center tenha ar-condicionado, não era suficiente para poder refrigerar a CPU, né, o processador desse equipamento. Então, o que acontecia? Ele lá, em alguns picos de temperatura, ele ia lá e travava ou reiniciava. O que é que eu, com o meu conhecimento, há bastante tempo, comecei a analisar, abri chamado também com a MikroTik, tá? Isso aí foi não vou dizer que é secreto meu, o pessoal da MikroTik, do suporte da MikroTik também passou algumas informações e o que poderia estar acontecendo. E então a gente chegou a uma conclusão. A conclusão foi o seguinte: esse equipamento ele não armava os coolers para refrigerar o processador, a CPU dele, né? Então, quando ele chegava a um pico elevado de temperatura, por mais que você tivesse ar-condicionado, esse tipo de coisa, algo refrigerando o teu rack, a tua sala, o teu CPD, então o que é que aconteceria? Ele travava, reiniciava, e muita gente começou a rastrear, começou a ver se era ataque, se era fonte, o pessoal começou a dizer um monte de coisa, começou a informar que não seria um problema só, seriam vários, é isso, é aquilo. Eu, algum tempo atrás, quando eu comecei a analisar esse equipamento a fundo, que era de um cliente meu de consultoria, eu, eu relatei o seguinte: eu fiz todo o rastreamento para ver se era ataque, se tinha alguma regra que estava consumindo CPU, memória, alguma coisa desse tipo, e acabei vendo que não tinha nada com relação a consumo.
até então, quando eu comecei a analisar na MikroTik, tá? Quando eu fui ver lá no System Health, né, que o pessoal chama, que é a saúde, né, onde mostra a saúde do equipamento, onde mostra temperatura, voltagem, esse tipo de coisa. Eu vou estar deixando aqui a foto aqui para vocês verem como é que ficava esse equipamento com relação aos ventiladores, aos coolers do equipamento, que ele não armava. Ele chegava em algumas temperaturas e não resolvia o problema. Aí o pessoal falou assim, como é que resolve? Ou como é que soluciona esse tipo de problema? Que o pessoal mais procura na internet, nos grupos aí, que fica procurando uma solução para esse tipo de problema para não perder o equipamento. Porque a gente sabe que um equipamento desse, quem já comprou na época sabe que esse equipamento era caro, não era um equipamento barato, tá? Então, cerca de 6 mil, 7 mil reais. Hoje você ainda encontra ela por uma casa de 4, 5 mil reais. E mesmo assim é um equipamento ainda hoje muito robusto, apesar de ter outros equipamentos novos da MikroTik, mas hoje, em 2024, é um equipamento ainda funcional para alguns cenários, certo? Tem um cliente, como eu já torno a dizer, que usa ela em tráfego elevado, fazendo CGNAT e BGP nela e funcionando tranquilamente. Então, como eu já disse, o diagnóstico que eu vi é que o cooler não armava de forma alguma. Fui tentar ver configuração, o que, é que tinha para a gente fazer com que esses coolers armassem, com que esses coolers ver por que ele não armava. E junto com a MikroTik, com o chamado da MikroTik, na época, quando eu comecei a pesquisar também, né? Alguns colegas meus eu também conversei, e eu cheguei à conclusão do seguinte: esse equipamento, a arquitetura dele, quando ele foi lançado lá para 2020, que foi lançado esse equipamento, ele veio com o RouterOS versão 6. Até então, tem hoje caixas dessa que está funcionando nessa versão e não apresenta problema, mas é muito relativo, porque não tem equipamentos que saíram de fábrica com a versão 6 e tem outros também que saíram com a versão 7, certo? Então, qual foi a conclusão disso? Eu e minha equipe, a gente começou a analisar o problema e quando a gente viu, a gente identificou o seguinte: a única coisa que poderia não estar armando esse cooler, porque é software e hardware que tem que trabalhar junto, era a versão. A gente fez o seguinte: a solução do problema foi colocar a MikroTik 2004 para a versão 7. Quando foi implantado, quando foi colocado a versão 7 em um equipamento desse na época, em funcionamento, a gente fez alguns testes. Quando eu também fui verificar lá na parte de System Health, que é a parte de saúde, né? Como eu digo novamente, quando tem voltagem do equipamento, temperatura. Quando eu fui analisar, eu vi que na versão 7, esses coolers, eles alternavam de velocidade, né? Que é a velocidade da ventoinha do cooler. Então, ele começava a funcionar perfeitamente. Quando chegava uma temperatura um pouquinho mais elevada, ele ia lá e armava, ficava oscilando, ficava ocioso ali naquele negócio bem, funcionando perfeitamente. Então, foi quando eu vi que, na realidade, o problema da 2004 não era físico, não era hardware, era software, e a MikroTik também informou, né, que algumas caixas dessas, o software e o hardware não ficaram bem alinhados, não ficaram compatíveis. E até então, quando foi lançado ela, com pouco tempo, a MikroTik instruiu que os usuários dessa MikroTik, da 2004, atualizassem o sistema para a versão 7. Mas muita gente, com medo, por não ter o conhecimento, a versão 7 era um pouco nova, ficou com medo e acabou descartando esse equipamento, deixando esse equipamento de lado, ou trocando por outra caixa, e deixou ele obsoleto na rede. Então, a conclusão disso a gente começou, fez a atualização, fez os testes,
equipamento passou mais de 90 dias, não reiniciou, não travou. Até hoje tenho clientes, não é nenhum, são vários clientes que usam essa caixa em N serviços e nunca mais tivemos problema com a parte de reiniciar ou travar esse equipamento, tá? Que é a MikroTik 2004. Também quando a gente começou a ver, eu comecei a ver também que na nova versão, na versão 7, a gente consegue setar lá, no System Health, né? A gente consegue setar lá a temperatura aqui, para começar os cooler poder trabalhar mais tranquilo. A gente foi lá, colocava 35 graus, quando chegava em 35 ele armava, a velocidade do cooler subia, baixava, era bem tranquilo, e sempre mantinha aquela temperatura que a gente queria na CCR. E quando a gente foi ver, foi tudo solucionado. Hoje, quem tiver sua 2004 que estiver passando por esse problema, pode estar fazendo esse procedimento que, com certeza, vai funcionar. Você não vai ter problema nenhum com esse tipo de situação dela travar ou reiniciar. Você vai ver que vai ser a solução do problema. Vai ser uma coisa que bem simples de se fazer, não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil. Você só vai apenas reiniciar o programa, a CCR, né? Você vai atualizar, reiniciar ela, provavelmente já vai estar configurada, vai subir todas as configurações, não vai mudar nada na tua MikroTik. Aí eu só vou pedir a vocês o seguinte, que quando for terminar de assistir esse vídeo, que fizer o procedimento, se puder lá, vai lá nos comentários lá, dá uma comentada, diz que resolveu, se não resolveu, também eu deixo à disposição meu número de telefone, tá? Caso vocês queiram tirar dúvida, qualquer coisa desse tipo, a gente tenta ajudar vocês com esse equipamento, com a 2004, que eu torno a dizer, não é um equipamento que não tem jeito, e sim tem jeito. É um equipamento que vai suprir muita necessidade ainda de muito provedor aí para frente. É um equipamento muito robusto, um equipamento muito tranquilo. Vocês vão ver que depois que você fizer esse procedimento, não vai mais acontecer esse tipo de problema. Eu vou estar deixando aqui algumas imagens, alguns antes e depois da atualização. Vou estar deixando em algum lugar aqui no vídeo. Eu vou deixar para vocês verem o antes e o depois, como era a parte de cooler, de ventoinhas da CCR, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou estar deixando aqui essa minha informação, essa dica, né? Que aqui no canal a gente tem uma parte também de dicas, que a gente vai estar repassando para vocês várias dicas de equipamento, de solução, coisas que vocês no dia a dia, às vezes, podem estar passando por essa dificuldade e a gente vai estar tentando ajudar vocês, tá? Valeu, pessoal. Qualquer coisa, só chamar, tem lá meu WhatsApp, tem o nosso Instagram, segue lá. Beleza? Valeu!